Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 121. Depois de um mês, Konoha começou a se recuperar. Entretanto, apesar disso, uma sombra ainda pairava sobre os líderes da aldeia, uma sombra da qual os moradores de Konoha não tinham consciência. Como Kage, Tsunade recebeu uma mensagem pesada após despachar a Anbu para investigar a cooperação entre as principais nações. Desta vez, as negociações entre as outras 4 nações ocorreram de forma excepcionalmente tranquila em comparação a antes. Mais importante, Onoki e A não discutiram, o que era inédito. Normalmente a relação entre esses dois era como fogo e água, mas por interesse comum, eles deixaram de lado seus preconceitos e concentraram toda a atenção em Konoha. Se eles conseguissem conquistar Konoha, eles alcançariam um feito nunca antes alcançado na história das guerras mundiais Shinobi. A ideia de obter as terras férteis de Konoha e outros recursos deixou os outros líderes da aldeia animados. Já fazia um mês desde a invasão da Akatsuki em Konoha, e mesmo que Konoha tivesse vencido, a vila estaria enfraquecida. Essa era uma oportunidade rara que eles não estavam dispostos a perder. Embora pudesse haver mais conflitos entre as aldeias sobre a distribuição de benefícios, eles estavam dispostos a primeiro engolir Konoha sob o interesse comum. Quanto à distribuição dos benefícios, naturalmente, a aldeia mais forte ficaria com a maior fatia. Dentro da Akatsuki, apenas Obito, Zetsu Negro e Kizami permaneceram. A outrora poderosa Akatsuki agora parecia tão frágil quanto folhas ao vento, mas Obito e Zetsu tinham um plano. Esta guerra mundial ninja pode ser uma oportunidade de capturar as bestas com cauda das principais vilas enquanto elas estão vulneráveis. Além disso, o Jinchuriki do cauda única já havia sido encontrado. O Kazekage da Vila da Areia era seu novo alvo. Obito, quando necessário, use este jutsu para invocar Madara de volta. Precisamos do poder dele agora. Zetsu Negro disse, tendo vivido por incontáveis eras, naturalmente possuindo alguns jutsus proibidos. Os olhos de Obito se estreitaram bruscamente, e ele não conseguiu reprimir um arrepio no coração. Na verdade era esse jutsu, Edo Tensei. Com o poder de Madara tudo pode se tornar mais fácil. Agora só faltava o poder do 8 caudas, 9 caudas e uma cauda. Se Madara aparecesse durante o caos da guerra entre as grandes nações, a situação se tornaria ainda mais caótica. O dia da paz para todo o mundo ninja não estaria longe. Obito não percebeu o sorriso frio oculto nos lábios de Zetsu. Durante esse tempo, Ryujiro teve que admitir que Hinata era realmente um gênio. Durante a invasão de Pen, ela inesperadamente sacou as esferas da busca da verdade e sua força já havia ultrapassado a de um ninja de nível Super Kage. Agora, em apenas um mês, a força de Hinata havia melhorado novamente. Embora ela ainda não estivesse totalmente no controle, agora ela podia entrar no modo Tenseigan Chakra. Ser capaz de entrar no modo Tenseigan Chakra significava que Hinata havia superado a maioria dos indivíduos poderosos deste mundo. A bola da busca da verdade possuía o poder de liberação Yin-Yang e podia obliterar toda a matéria. A existência dele superava até mesmo o poder da Kekkei Genkai. Além das esferas da busca da verdade, Hinata também dominou diversas outras habilidades do Tenseigan. Tenseigan também deu o poder de controlar a vontade e as ações de outra pessoa, e também ler seus pensamentos. Essa habilidade era diferente do Genjutsu. A menos que a força de vontade da pessoa fosse extraordinariamente forte, ela não poderia escapar do controle do Tenseigan. Uma vez controlados, todas as suas ações e pensamentos mudariam de acordo com a vontade do controlador. Hinata também dominou a manipulação espacial do Tenseigan e a explosão de reencarnação da Roda de Prata. Quanto à explosão de reencarnação da Roda Dourada, talvez por ela não dominar completamente o poder do Tenseigan. Sua força ainda não estava no nível que Ryujiro sabia que poderia dividir a lua, mas poderia facilmente partir uma montanha em duas. Hinata agora estava perto do nível dos 6 caminhos. Comparado ao Uchiha Madara como Jinchuriki do 10 caudas, ainda havia uma diferença considerável em força. Mas isso se deveu principalmente à falta de experiência de Hinata. Durante a invasão de Pen, Hinata foi promovida a Jonin pelos superiores de Konoha. O relacionamento de Hinata e Ryujiro também era bem conhecido na vila, e sua história se tornou popular. Os outros membros dos 11 de Konoha invejavam Ryujiro e Hinata. Eles ainda eram Chunin, enquanto Ryujiro era o assistente do Hokage e Hinata era uma Jonin. Esse casal era simplesmente incrível. Em casa, Ryujiro aproveitava uma vida tranquila, jogando xadrez com Yashi, cuidando do jardim e caminhando pela vila com Hinata. Era uma vida incrivelmente agradável. Quanto às reuniões das outras aldeias, Ryujiro as considerava nada mais que um grupo de ralé. Durante esse mês, Ryujiro também não ficou parado. Ele travou múltiplas batalhas em seu espaço mental contra Aizen. Ryujiro percebeu que depois que sua barra de progresso atingiu 50%, a força mental de Aizen também ficou mais forte. Seu uso de técnicas de combate de Kido e Shinigami se tornou mais sofisticado, não eram mais como ataques robóticos. Em vez disso, Ryujiro viu um brilho de luz nos olhos de Aizen no espaço mental. O embotamento em seus olhos gradualmente desapareceu. Isso surpreendeu Ryujiro. Será que o Aizen do segundo modelo recuperaria seu intelecto de batalha mais rápido? Entretanto, o Aizen no espaço mental era apenas uma ilusão criada pelo sistema, não um Aizen real. Enquanto brincava com a Nabi no quintal, Ryujiro notou uma figura aparecendo de repente no pátio do clã Hyuga. Era Yamato. Ryujiro, Tsunade-sama quer ver você, disse Yamato respeitosamente. Tsunade, hein?
Entendo, já estou indo. Ryujiro assentiu. Ele não estava particularmente preocupado com o motivo de Tsunade estar procurando por ele. Após ouvir a resposta de Ryujiro, Yamato desapareceu novamente. Ryujiro sorriu para Anabi. Anabi, eu brinco com você mais tarde. Certo, cunhado, você deve ir agora. Anabi assentiu. Depois de se despedir de Anabi, a figura de Ryujiro também desapareceu do pátio. Chegando ao escritório do Hokage, Ryujiro empurrou a porta. Tsunade, que estava carrancuda, finalmente relaxou quando viu Ryujiro. Você finalmente está aqui. O rosto de Tsunade relaxou enquanto ela entregava um bilhete para Ryujiro. Ryujiro olhou desconfiado para o bilhete, um sorriso estranho aparecendo em seu rosto. Capítulo 122. Tsunade esfregou as têmporas, sem perceber imediatamente a expressão no rosto de Ryujiro. Desde que assumiu o cargo, tantas coisas aconteceram que ela se arrependeu de ter assumido o cargo de Hokage. Não seria mais agradável passar todos os dias no cassino? Embora Tsunade soubesse que mesmo se fosse ao cassino, ela provavelmente perderia todo o seu dinheiro e ficaria sem dinheiro. Mas pelo menos ela seria feliz no cassino, enquanto no escritório do Hokage ela tinha que lidar com milhares de assuntos todos os dias. Sem mencionar a visita do Raikage, a invasão de Pen e a cúpula dos Kage. Talvez Tsunade pudesse dizer que foi a Hokage mais ocupada da história de Konoha, apesar de não ter ficado no cargo por muito tempo. Esta nota apareceu misteriosamente na minha mesa antes da invasão de Pen. A informação que revelou era precisa. De acordo com essa pessoa, Pen realmente invadiu naquele dia. Até agora a Anbu não encontrou nenhuma pista. Ainda não confirmamos se há um espião de Konoha dentro da Akatsuki. Tsunade falou cansadamente. Era evidente que Tsunade não tinha descansado bem nos últimos dias. Era raro ver olheiras sob seus olhos. Neste momento, o rosto de Tsunade estava cansado e seus lindos olhos estavam cheios de fadiga. A coisa mais difícil para Tsunade lidar agora era a cúpula dos Kage, pois a guerra poderia começar a qualquer momento. Com o que se preocupar? Konoha já venceu, então não há necessidade de se preocupar com essas coisas. Ryujiro disse calmamente. Tsunade sentiu que as palavras de Ryujiro faziam sentido, mas se realmente houvesse um espião de Konoha na Akatsuki, quem poderia ser? O que é Uchiha Itachi? Embora Tsunade tivesse suas suspeitas, ela acreditava que era improvável. Alguém capaz de massacrar seu próprio clã não poderia ser um espião de Konoha. Tamanha crueldade até fez Tsunade tremer. Ela esperava aprender algo com Ryujiro, mas parecia que estava pensando demais. Porque Ryujiro sempre parecia saber de tudo, o que foi um dos motivos pelos quais Tsunade o chamou aqui. Esqueça, não é mais importante. Tsunade esfregou os olhos e sua expressão cansada desapareceu instantaneamente, substituída por um olhar sério. O que você acha da cúpula dos 4 Kages? Se as outras 4 grandes aldeias iniciassem uma guerra contra Konoha, Tsunade não conseguia imaginar o quão devastadora seria. O que a preocupava ainda mais era que o Jinchuriki da Vila da Areia havia retornado e se tornado o Kazekage. Dizia-se que este Kazekage podia controlar totalmente o poder de sua besta com cauda, o que o tornava um oponente formidável. Ryujiro deu de ombros. O que mais posso pensar? Vou ficar em Konoha e assistir. Ao ouvir isso, Tsunade lançou um olhar severo para Ryujiro. Sério, isso não é um assunto trivial. Ryujiro sentou-se no sofá, olhando calmamente para Tsunade. Eles são apenas um bando de grupos desorganizados, nada com que se preocupar. Se você está preocupado com a força atual de Konoha, pode ficar tranquilo. Konoha ainda é a mais forte entre as 5 grandes vilas Shinobi. Mesmo que eu não intervenha, Konoha pode vencer esta guerra. Tsunade franziu a testa, duvidando de seus ouvidos. Tem certeza? Ryujiro olhou para ela e continuou. Você não entende o poder do Tenseigan. Não se deixe enganar pelo fato de que a invasão de Pen não causou muito dano. Se eu não estivesse aqui, Pen teria destruído Konoha inteira. Pen tem muitos jutsus poderosos que poderiam destruir toda Konoha, os quais nenhum ninja de Konoha poderia suportar. O que? Poder que poderia destruir toda Konoha? A expressão de Tsunade congelou instantaneamente. Poderia existir um jutsu tão aterrorizante? Nem Ryujiro conseguiria destruir Konoha inteira com um único ataque, conseguiria? O Tenseigan pode ser comparado ao Rinnegan. Suas habilidades não são inferiores às do Rinnegan. E a força de Hinata muito supera a de um Kage por uma margem enorme. Superou um Kage? As palavras de Ryujiro causaram um grande choque no coração de Tsunade. Se o que Ryujiro disse fosse verdade, Konoha realmente não precisava se preocupar com a guerra. Mas a opinião pública na vila pode afogar Ryujiro. Naquela época, o Presa Branca de Konoha foi dominado pela opinião pública, o que levou ao seu trágico suicídio. A preocupação de Tsunade era desnecessária. Se fosse apenas a opinião pública, a eclosão da guerra poderia não ter muito impacto na reputação de Ryujiro. Afinal, Ryujiro foi um herói que salvou Konoha, tendo salvado a vila durante 2 crises, e se tornou um pilar invisível de força para os moradores. Enquanto Ryujiro estava lá, os moradores sentiam que nada poderia ameaçar Konoha. Esse era o charme pessoal de Ryujiro. Suas palavras me tranquilizaram. Depois de dizer isso, Tsunade hesitou por um momento antes de perguntar. Você realmente não está interessado na posição de Hokage? Ryujiro balançou a cabeça. A posição de Hokage seria apenas um fardo para mim. Talvez você possa se tornar o primeiro Hokage a testemunhar a história. História? Tsunade ficou atordoada. Do que Ryujiro estava falando? Testemunhar a história? Ele tinha outros planos? O que você quer dizer com isso? Tsunade franziu a testa. Ryujiro se levantou, foi até a janela e olhou para a paisagem lá fora, fitando o horizonte enquanto falava lentamente. A história do mundo Shinobi viu várias grandes guerras, e nunca houve paz verdadeira. A única maneira de acabar com essa longa guerra é por meio da unificação. Unificação?
Tsunade ficou chocada com as palavras de Ryujiro. Gole. Ela engoliu em seco e sua voz tremeu enquanto falava. Você está dizendo que quer unificar todo mundo Shinobi? Isso mesmo. Estrondo. Tsunade sentiu sua cabeça explodir, sua mente ficando em branco, incapaz de pensar por um momento. Parecia que ela estava sonhando. Como Ryujiro pôde dizer tais palavras com tanta calma? Unificar o mundo Shinobi era uma ideia que ninguém mais ousava cogitar. O mundo Shinobi nunca foi unificado em sua longa história. A razão para as frequentes guerras de pequena e grande escala, até mesmo as grandes guerras Shinobi, era porque havia muitas forças divididas, e conflitos de interesse levavam a guerras. Não há necessidade de ficar tão surpreso. Unificar o mundo Shinobi pode não ser uma tarefa impossível. Já não criei milagres suficientes? Ryujiro olhou para Tsunade com um leve sorriso. Naquele momento, Tsunade saiu do choque, olhou para o sorriso no rosto de Ryujiro e se sentiu um pouco perdida. De fato, Ryujiro já não havia criado milagres suficientes? Além disso, ele era um dos jovens mais incompreensíveis que ela já conhecera, unificando todo o mundo Shinobi. Capítulo 123. Tsunade não tinha certeza se Ryujiro realmente conseguiria realizar o que estava propondo. Mesmo um ninja poderoso como seu avô, o primeiro Hokage, não havia unificado o mundo ninja, embora Shirama nunca tivesse nutrido tais ambições. Entretanto, unificar o mundo Shinobi exigiria mais do que apenas força. Havia muitas tarefas subsequentes a serem concluídas, incluindo manter a lei e a ordem, o que era um desafio significativo. Vendo o sorriso no rosto de Ryujiro, Tsunade não pôde deixar de suspirar, um sorriso irônico se formando em seus lábios. Só você poderia dizer algo assim. Os Hokages anteriores nem ousariam pensar nisso. Ryujiro olhou para Tsunade e disse calmamente, não é que eles não ousaram, eles simplesmente nunca consideraram isso. Todos se acostumaram ao estado atual do mundo Shinobi, que parece estável, mas passa por algumas guerras a cada poucos anos. Para acabar completamente com as guerras no mundo, a unificação é o único caminho. De fato, a paz de cada aldeia foi conquistada com muito esforço, e essa paz podia durar décadas ou até mais depois de uma guerra. Mas o mundo nunca conheceu uma paz permanente, com guerras ocorrendo aproximadamente a cada 50 anos. Além disso, conflitos de pequena escala continuaram nas fronteiras das principais nações. Embora a vila parecesse pacífica, o número de vítimas ninjas do lado de fora não era insignificante. Você deveria ser o único a assumir a posição de Hokage, disse Tsunade, olhando para Ryujiro com irritação. Não, eu não quero. Depois de passar pelas dificuldades de ser Hokage, você ainda quer me enganar? Você deve estar sonhando, velha senhora. Depois de falar, a figura de Ryujiro desapareceu do escritório. Tsunade ficou atordoada por um momento, então gritou com raiva. Ryujiro, seu pirralho. Não foi a primeira vez que Ryujiro a chamou de velha. Embora a idade de Tsunade não fosse mais jovem, sua aparência não mudou muito ao longo dos anos. Considerando sua aparência jovem, chamá-la de irmã mais velha não seria mais apropriado? Esse pirralho era uma faca de 2 gumes para Konoha. Se a organização raiz de Danzo ainda existisse, Tsunade estaria preocupada com alguns problemas. Enquanto isso, na base da raiz, Danzo estava de costas para uma figura, com a voz rouca enquanto falava. Então você veio. Danzo se virou, seu rosto parecia abatido, encarando Ryujiro com uma expressão complexa. Koto Amatsukami não funcionou com você desde o começo, não é? Ryujiro assentiu. Olho de Uchiha Shizui, o genjutsu mais forte do Sharingan. Qual é a sensação de falhar? Ryujiro perguntou com um sorriso zombeteiro. Normalmente Danzo ficaria furioso com as palavras de Ryujiro, mas agora ele não parecia bravo, quase mostrando um sorriso de autodepreciação. Eu era muito ingênuo. Achei que tinha tudo sob controle, mas não tinha como lidar com você. Parece que você sabia da minha conexão com Akatsuki desde o começo. Claro, Ryujiro disse calmamente. Danzo, alguma última palavra? Os olhos nublados de Danzo não mostravam esperança, mas por um breve momento, ele olhou fixamente para Ryujiro. Naquele instante, ele voltou a ser a sombra escura de Konoha, o herói cruel e astuto que ele já foi. Você trará esperança e prosperidade para Konoha? Danzo sempre agiu no interesse de Konoha, mas seu defeito fatal era a arrogância. Ele acreditava que ninguém mais poderia mudar o estado atual de Konoha, então ele cobiçava a posição de Hokage, talvez também devido à sua obsessão pelo poder. Os dedos de Ryujiro tocaram o peito de Danzo e ele falou lentamente. Esperança e prosperidade não importam. Enquanto eu estiver aqui, Konoha sempre permanecerá de pé. O rosto tenso de Danzo finalmente relaxou. Com você aqui, posso ficar tranquilo. Hiruzen, meu velho amigo, estou indo me juntar a você. Ado 4, Byakurai. Em um instante, o relâmpago das pontas dos dedos de Ryujiro explodiu em uma luz brilhante, perfurando o peito de Danzo. Danzo sentiu sua vida escapar enquanto caía no chão. Um ninjutsu sem selos de mão? Não. Esse poder era diferente do ninjutsu. Estou ansioso para ver o que Konoha se tornará sob sua liderança. Danzo fechou os olhos lentamente e sua temperatura corporal caiu rapidamente e em instantes, ele se tornou um cadáver frio. Ryujiro tomou a alma de Danzo sem cerimônia. Naquele momento, uma pulseira de osso parecida com uma máscara hollow apareceu no braço de Ryujiro. Não era um objeto, mas uma transformação do próprio corpo de Ryujiro. À medida que Ryujiro evoluía, seu corpo mudava de acordo. No entanto, o que o preocupava era se ele se tornaria como Aizen, não mais humano. Isso realmente destruiria a mentalidade de Ryujiro. Aquele formulário era muito feio. Se isso acontecer, ele não será mais um humano. Espero que suas preocupações não se tornem realidade. Neste momento, na Terra do Relâmpago, a reunião dos 4 Kages havia chegado ao seu estágio final. Os 4 Kage planejaram travar uma guerra contra Konoha, com o objetivo unânime de eliminar Konoha. A atitude do não foi apenas uma vingança contra Konoha, foi também uma grande oportunidade de travar uma guerra contra Konoha.
Mesmo que batalhas ocorressem com outras aldeias ninjas depois da guerra, A não tinha preocupações. Na opinião dele, as outras vilas ninjas não eram nada comparadas à sua Kumogakure. Onoki já estava velho e, apesar de ter liberação de poeira, não conseguia sustentar batalhas prolongadas. Quanto ao Mizukage e ao Kazekage, A não dava muita importância à força deles. Era a hora de destronar Konoha como a vila ninja mais forte. Entretanto, logo após a cúpula, um grande incidente ocorreu em Kumogakure. Uma figura desconhecida empunhando uma lâmina negra se envolveu em uma batalha com os ninjas da nuvem. Os ninjas da nuvem não eram páreo para essa pessoa misteriosa, e até mesmo seus jonins sofreram ferimentos graves. Principalmente a habilidade com a espada do oponente, que havia atingido um nível assustador. Ao ouvir isso, A liderou suas forças para confrontar esse indivíduo. No entanto, quando A chegou, a pessoa já havia desaparecido. Os ninjas que monitoravam a situação também foram derrubados por Mihawk. Esse incidente deixou A tão irritado que ele não conseguiu comer por um dia inteiro. A habilidade com a espada demonstrada por aquela pessoa estava além das capacidades até mesmo de um jonin, e com aqueles golpes voadores ninguém conseguia detê-lo. Esta técnica não é o mesmo que aquele pirralho de Konoha. Poderia ser. O rosto de A se contorceu de raiva enquanto ele batia na mesa. A mesa recentemente substituída foi mais uma vez destruída pela imensa força de A. Mabui, que estava ali perto, não conseguiu olhar e cobriu o rosto. Raikage-sama está em a terceira mesa. Capítulo 124. Orochimaru não conseguiu evitar respirar fundo enquanto olhava para os inúmeros olhos do Sharingan. Ryujiro-kun, esses Sharingan, poderiam ser. Com o clã Uchiha reduzido a apenas Sasuke e Itachi, Orochimaru já havia adivinhado a origem desses olhos. Danzo Ryujiro disse calmamente. A expressão de Orochimaru mudou instantaneamente, seu coração batia forte. Ryujiro-kun, você matou Danzo? Sim. Ryujiro respondeu em um tom composto. Orochimaru, esteja preparado. Uma guerra está prestes a estourar. Este é o melhor momento para você. Até onde você pode ir depende de você. Ao ouvir as palavras de Ryujiro, Orochimaru ficou atordoado por um momento. No segundo seguinte, ele recuperou a compostura e olhou para Ryujiro com um olhar de excitação selvagem. Ryujiro-kun, você quer dizer holovificação? Sim, os nutrientes para a evolução Hollow são devorar sua própria espécie. As almas daqueles que morrem no campo de batalha se tornarão Hollows. Com exceção das almas da vila de Konoha, Ryujiro não demonstraria misericórdia para com as pessoas de outras vilas. Eles se transformariam em Hollows irracionais, interrompendo o campo de batalha caótico. Nutrientes para Hollows estavam devorando almas, hein? Isso não importava para Orochimaru. Ele muito ansiava por se tornar um Hollow e mal podia esperar para ganhar essa vida eterna. Além disso, depois de testemunhar o poder de Kira, Orochimaru não conseguia mais acreditar que era um poder que os humanos poderiam controlar. Um único ser evaporou completamente uma montanha. Esse poder estava além da compreensão de Orochimaru. Ryujiro estava curioso para ver até onde Orochimaru poderia ir. Ryujiro achou improvável que Orochimaru se tornasse um arrancar de nível Gillian. Como um ninja de nível Kage, o potencial de Orochimaru era maior que o de pessoas comuns. O nível de Adjushas arrancar era a expectativa mínima de Ryujiro para Orochimaru. Afinal, as almas humanas eram diferentes das almas dos Shinigami. Era bastante surpreendente que alguém pudesse se tornar um Hollow de nível Adjushas imediatamente. E o potencial de Kira provavelmente não parou por aí. Ele definitivamente tinha o potencial de evoluir para um Hollow nível Vasto Lord. Depois que ele se tornou um arrancar de nível Vasto Lord, provavelmente ninguém abaixo do nível do sábio dos 6 caminhos poderia enfrentar Kira. Naquele momento, uma figura apareceu do lado de fora da base de Orochimaru. Sentindo essa presença de dentro da base, um sorriso estranho apareceu no rosto de Ryujiro. Fora da base, Uchiha Itachi, vestido com sua capa da Akatsuki, olhou para Ryujiro com uma expressão complicada. Ryujiro, quanto tempo não nos vemos? Quando ele ainda não havia saído da vila de Konoha, esse garoto era apenas um aluno da Academia Ninja. E agora, Ryujiro se tornou um herói de Konoha. Embora Itachi não soubesse por que Ryujiro estava em contato com Orochimaru, agora a distância entre ele e Ryujiro parecia intransponível. Itachi, o que você está fazendo aqui? Ryujiro perguntou indiferente. Nesse momento, Sasuke saiu correndo da base, com os olhos cheios de ódio enquanto encarava Itachi. Se não fosse por Kimimaro segurando, Sasuke teria investido contra Itachi, para resolver um rancor. Os olhos frios de Itachi se fixaram em Sasuke. Sasuke zombou maliciosamente. Um rancor? Itachi, nós realmente temos um rancor a resolver. Ryujiro levantou a cabeça para olhar para Itachi. Parecia que Itachi estava preparado. Embora na superfície Itachi parecesse bem, Ryujiro podia sentir claramente as mudanças em seu corpo. Seu corpo não era mais tão forte quanto antes. É para Sasuke? Ryujiro perguntou. Itachi assentiu. Ryujiro, por favor, não interfira. Este é um assunto interno do clã Uchiha. Não se preocupe, não vou interferir. Eu conheço melhor os assuntos do clã Uchiha. Itachi, você realmente fez sua escolha? Você está realmente preparado para isso? O olhar profundo de Ryujiro caiu sobre Itachi. O coração de Itachi tremeu. O que Ryujiro quis dizer com isso? Ryujiro sabia o tempo todo que chegaria a esse ponto? Se fosse esse o caso, Ryujiro seria assustador demais. Ele conseguiria ver através de tudo o que acontece no mundo shinobi? Ryujiro, parece que nada pode ser escondido de você. Itachi suspirou.
Ryujiro não disse nada, apenas deu um leve sorriso, então olhou para Sasuke. Isso é um rancor entre você e Itachi. Vocês deveriam resolver isso vocês mesmos. Os olhos de Itachi retornaram à frieza de antes, como se Sasuke não fosse seu irmão. Sasuke, vamos mudar o local. Se você conseguir acompanhar. Com isso a figura de Itachi desapareceu, e Sasuke o seguiu. Nesse momento Ryujiro sentiu uma presença estranha. Essa presença estava escondida entre as plantas ao redor. Quando Itachi e Sasuke saíram, ela o seguiu. Zetsu, parece que você está bastante preocupado com as ações de Itachi. Ryujiro-kun, você realmente vai deixar Sasuke ir? Orochimaru perguntou lentamente. Mesmo que Sasuke tenha despertado o Mangekyou Sharingan, ele ainda pode não ser páreo para Itachi. De fato, Sasuke havia despertado o Mangekyou Sharingan um mês atrás depois de lutar contra Kira, o que nem mesmo Orochimaru entendeu completamente. Para despertar o Mangekyou Sharingan, é preciso vivenciar emoções negativas intensas, como testemunhar a morte de um ente querido, para produzir um chakra especial. No entanto, nada disso aconteceu com Sasuke. Naquela batalha, Kira apenas brincou com ele. O ódio de Sasuke por sua própria fraqueza, lembrando constantemente de suas experiências passadas, talvez influenciado por suas emoções, o levou a despertar o Mangekyou Sharingan. Claro, a verdadeira razão pode ser conhecida apenas por Ryujiro. Talvez tenha sido por causa do Ojioku. O Ojioku podia transformar os desejos daqueles ao seu redor em realidade, mas isso exigia que eles tivessem o potencial de adquirir tal poder. O forte desejo de Sasuke por poder e habilidade pode ter sido ouvido pelo Ojioku, daí seu inesperado despertar do Mangekyou Sharingan. Uma batalha entre dois usuários do Mangekyou Sharingan. Realmente valeu a pena assistir. A figura de Ryujiro voou para o céu, criando um estrondo sônico aterrorizante enquanto ele quebrava a barreira do som, indo em direção a Sasuke e Itachi. Você mudou, Sasuke, Itachi disse calmamente enquanto encarava Sasuke. No passado você me atacava de forma imprudente, sem pensar duas vezes. Em seu coração ele pensou, Sasuke, você amadureceu. Itachi, assim como você disse, eu te odiava todos os dias e agora meu ódio por você me trouxe a esse ponto. Todos os meus esforços até hoje foram para este dia. A voz de Sasuke era fria, cheia de ódio e raiva como um rio caudaloso. Itachi olhou para Sasuke com indiferença. É assim mesmo. Tudo por hoje. Bem, então vamos ver até onde esse Sharingan consegue enxergar. Capítulo 125. Itachi, o que vejo nos meus olhos é você sendo morto por mim. Barulho. Num piscar de olhos, Sasuke apareceu na frente de Itachi, a kunai brilhando friamente como se tivesse sido retirada de algum lugar desconhecido. Ele empurrou ferozmente em direção ao peito de Itachi. Mas seu irmão é seu irmão, afinal. Um movimento tão pequeno foi fácil para Itachi rebater. Quando as kunais se chocaram, uma faísca explodiu no ar. Entretanto, no segundo seguinte, a figura de Sasuke de repente se transformou em uma nuvem de fumaça e desapareceu com um puff. A expressão de Itachi mudou instantaneamente. Era um clone de sombra. Sentindo um arrepio nas costas e percebendo um ataque iminente, Itachi saltou para o lado para evitar o ataque de Sasuke. Sasuke ficou ali com um sorriso frio, seus olhos frios enquanto olhava para Itachi. Parece que você cresceu, Sasuke, disse Itachi, um tanto surpreso. O sorriso frio no rosto de Sasuke não diminuiu quando ele respondeu. Tudo isso é só para matar você. Se eu for capaz de matá-lo, tudo o que suportei e todos os meus esforços até agora não serão em vão. Você nem imagina o que passei aqui, além do que qualquer humano pode suportar. Embora Sasuke não fosse páreo para Kimimaro e Kira, o treinamento que recebeu deles fez com que ele crescesse rápido, e sua força era muito mais assustadora do que na história original. Sem mencionar que Sasuke também estava escondendo seu Mangekyou Sharingan. E Zetsu, observando das sombras, não percebeu Ryujiro acima deles. O irmão mais novo de Itachi é bem impressionante. Esses olhos são iguais aos do Itachi. Zetsu branco falou com sua voz aguda. Zetsu negro, no entanto, olhou para Sasuke com pensamentos desconhecidos. Aqueles olhos cheios de ódio fizeram Zetsu negro se perguntar se esse garoto Uchiha poderia ser usado. Mas então ele pensou novamente e achou improvável. O ódio de Sasuke era direcionado somente a Itachi. Zetsu negro também sabia o verdadeiro motivo do massacre de seu clã por Itachi e quem era o mentor por trás disso. Se esse garoto pudesse odiar Konoha, ele poderia ser um trunfo valioso. Bum, bum, bum. Chamas ofuscantes explodiram quando ambos os jutsus de bola de fogo colidiram. Com o Sharingan, ambos podiam detectar perfeitamente os movimentos um do outro. A área próxima foi queimada, deixando o solo irregular e cheio de buracos. Hahaha. Sasuke, você finalmente cresceu tanto. Esses seus olhos, eu vou pegá-los. O rosto de Itachi mostrou uma expressão enlouquecida de excitação, mas era tudo apenas uma encenação. Quanto mais pesada sua mão, mais seu coração doía. Na verdade, Itachi ficou genuinamente surpreso com a força de Sasuke. Crescer tanto em apenas alguns anos estava além de suas expectativas. Itachi, se você tem o poder de tirar meus olhos, venha e pegue-os. Enquanto as palavras saíam, os dois se envolveram em uma batalha de genjutsu. Itachi não se conteve muito, mas subestimou o poder de Sasuke no mundo das ilusões. Terminando o confronto de genjutsu, eles se encararam friamente. Enquanto isso, Ryujiro observava a cena de cima com grande interesse. A respiração de Itachi estava um pouco difícil. Seu corpo não aguentava mais, estava chegando ao limite. A morte de Itachi era inevitável. Tudo o que ele fez até esse ponto foi para abrir caminho para Sasuke.
para permitir que Sasuke desperte o Mangekyou Sharingan eterno. Ryujiro se perguntou se transformar Itachi em um Hollow permitiria que ele mantivesse seus poderes do Mangekyou Sharingan. Assim como quando Madara foi revivido do Edo Tensei, seu Rinnegan não era o verdadeiro Rinnegan, possuindo apenas parte de seu poder. Além disso, quando Madara foi revivido usando o Jutsu de Renascimento Rin, seu Rinnegan caiu como cacos, mas ele ainda podia usar o Susanoo. Esse foi o único aspecto irracional que Ryujiro encontrou ao assistir o anime. Se esse foi o caso, essa foi a única coisa que Ryujiro achou irracional ao assistir o anime. Se isso fosse verdade, mesmo que Itachi se tornasse um Hollow, ele poderia manter suas habilidades do Mangekyou Sharingan. Ótimo, seus olhos se tornarão meus. 3 Tomoe Sharingan Sasuke, seu progresso para aqui. Enquanto ele falava, o Sharingan de Itachi evoluiu, os 3 Tomoe girando como um moinho de vento, transformando-se no Mangekyou Sharingan. No momento, o poder do Sharingan de Itachi havia diminuído muito, sua visão estava turva e até mesmo Sasuke na frente dele parecia sombrio. Esse foi o efeito colateral do Mangekyou Sharingan. O uso frequente de suas habilidades drenava o poder dos olhos, levando à cegueira completa. Ao ver o Mangekyou Sharingan de Itachi, Sasuke sorriu ironicamente. Itachi, você achou que era o único com o Mangekyou Sharingan? O que? A expressão de Itachi mudou instantaneamente quando o Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke girou rapidamente, revelando um padrão incomum em seus olhos. Ao ver os olhos sinistros de Sasuke, Itachi ficou completamente perturbado. Sasuke, você... Surpreso, não é? Vendo a expressão chocada de Itachi, o sorriso presunçoso e frio de Sasuke ficou mais pronunciado. Mangekyou Sharingan. Como você o tem? Como alguém com o Mangekyou Sharingan, Itachi conhecia suas condições de ativação. Somente testemunhando a morte de um ente querido ou de um amigo próximo, vivenciando intensas emoções negativas. O chakra especial necessário para despertar o Mangekyou Sharingan poderia ser produzido. Mas não deveria haver uma pessoa assim perto de Sasuke. Zetsu Negro também ficou atordoado pelo Mangekyou Sharingan de Sasuke. Quando esse garoto despertou? Ele parece tão jovem. Agora, entre Sasuke e Itachi, quem você prefere mais? Zetsu Branco perguntou. Zetsu Negro permaneceu em silêncio. Sem o Mangekyou Sharingan, ele naturalmente favoreceu Itachi. Mas inesperadamente, Sasuke também despertou o Mangekyou Sharingan. Dado o estado atual de Itachi, ele pode não ser páreo para Sasuke. A questão era se Sasuke conseguiria controlar e usar totalmente as habilidades do Mangekyou Sharingan. Isso é o resultado do meu ódio por você e pela minha própria fraqueza. É por isso que despertei esses olhos, assim como os seus. Amaterasu. Uma gota de sangue escorreu do olho de Sasuke. Vendo isso, os olhos de Itachi se contraíram bruscamente enquanto ele se movia rapidamente, correndo quase em alta velocidade pela área. Era a mesma habilidade que a dele, Amaterasu. Chamas negras queimavam, inextinguíveis até que o alvo fosse incinerado. Amaterasu era um dos ninjutsu de mais alto nível no mundo ninja. Capítulo 126. Chamas negras se acendiam onde quer que os olhos pudessem ver, impossíveis de extinguir. Desviar do Amaterasu não foi difícil, bastava evitar o olhar do oponente. E com tantas coberturas ao redor, esconder sua figura era simplesmente muito fácil. O problema principal era que Sasuke ainda não conseguia se adaptar totalmente ao esforço físico causado pelo Mangekyou Sharingan em seu corpo. Perto dali, chamas negras queimavam por toda parte, mas Sasuke não conseguiu resistir por muito mais tempo. Os olhos dele doíam muito. Sasuke fechou os olhos, caiu de joelhos e ofegou pesadamente. Parece que os efeitos colaterais do Mangekyou Sharingan são bastante severos para Sasuke. O poder do Mangekyou Sharingan não pode ser usado indefinidamente. A menos que seja o eterno Mangekyou Sharingan. Zetsu Branco e Zetsu Preto, observando a intensa batalha, tornaram-se comentaristas, completamente inconscientes de que Ryujiro os observava de cima. Sasuke, aquele garoto. Ele ainda é muito imprudente. Usar as habilidades do Mangekyou sem restrições esgotará seu chakra completamente. Em contraste, Itachi era mais astuto. Ver Sasuke ativar o Mangekyou Sharingan o surpreendeu, e as habilidades de Sasuke também pegaram Itachi desprevenido. Mas apesar de tudo isso, o que importava? Embora o Mangekyou Sharingan fosse poderoso, ele também trazia efeitos colaterais relativos. Observando as chamas negras ao seu redor, um arrepio percorreu o coração de Itachi. O crescimento de Sasuke superou suas expectativas. Mas isso foi o suficiente. Itachi sorriu aliviado, mas rapidamente voltou à sua expressão fria de sempre ao sair. Inesperado. Não pensei que você também despertaria esses olhos. Muito bem, esses olhos vão restaurar minha visão. Tsukuyomi-san. Quando Itachi lançou Tsukuyomi em Sasuke, seu corpo tremeu de repente, e seus olhos gradualmente ficaram opacos. Tsukuyomi, hein? Vendo essa cena de cima, Ryujiro não pôde deixar de franzir a testa. Parecia que Itachi estava realmente se segurando. Embora Tsukuyomi fosse poderoso, Sasuke, com seu próprio Mangekyou Sharingan, poderia potencialmente quebrá-lo. No anime original, Sasuke já havia quebrado Tsukuyomi de Itachi com seu Sharingan de 3 Tomoe. Com certeza, os olhos opacos de Sasuke recuperaram o brilho, embora sua testa estivesse encharcada de suor frio, fazendo-o parecer mais exausto. Itachi, não se saindo muito melhor, apoiou-se com uma mão no chão e cobriu o olho esquerdo com a outra, olhando em choque.
Você realmente quebrou meu Tsukuyomi. Itachi ficou surpreso. Libertar-se do Tsukuyomi não era novidade. A última vez que ele o usou em Ryujiro, o efeito saiu pela culatra. Mas agora, Sasuke também havia quebrado seu Tsukuyomi. Foi devido ao Mangekyo Sharingan? Ei, Itachi, seus olhos não são tão bons assim. Sasuke zombou com um sorriso frio. Após um breve descanso, eles retomaram sua batalha feroz. Jutsu de bola de fogo, jutsu de flor de fênix, vários jutsus de estilo de fogo se chocaram, deslumbrante de se ver. A força de Sasuke parecia estar empurrando Itachi para trás. Somente Ryujiro sabia que Itachi estava deliberadamente se segurando por causa de Sasuke. Dadas as habilidades de Itachi, ele poderia derrotar Sasuke. Porque mesmo que Sasuke tivesse o Mangekyo Sharingan, ele tinha acabado de despertar seus olhos e não conseguia utilizar totalmente suas habilidades. Além disso, Itachi ainda estava segurando seu trunfo, o Susanoo. Inacreditável! Itachi está na verdade sendo repelido por Sasuke. Zetsu branco exclamou surpreso. Zetsu negro, no entanto, olhou para Itachi estranhamente. Mesmo que Itachi estivesse doente, sua força não deveria ter diminuído tanto. Parecia que, embora Itachi demonstrasse externamente o desejo de matar Sasuke, na realidade, ele não tinha nenhuma intenção de matar. Disfarçadamente, o corpo de Sasuke estava tomado por uma crescente intenção assassina em relação a Itachi. Estilo fogo. Jutsu de chamas de dragão. O chakra de Sasuke se acumulou em sua garganta, expelindo chamas em forma de cabeça de dragão em direção a Itachi. Itachi respondeu com seu próprio jutsu de fogo, mas sangue escorria do canto do olho. Amaterasu. Uau! Bum! Chamas negras imediatamente engolfaram o jutsu de fogo. Amaterasu podia incinerar qualquer coisa, nem mesmo a água poderia extingui-la. É por isso que Amaterasu era conhecido como as chamas negras inextinguíveis. Sasuke viu isso e circulou em volta de Itachi, mas mesmo assim, as chamas negras de Itachi queimaram instantaneamente o corpo de Sasuke. Sasuke gritou de dor e caiu no chão. Comparado ao experiente Itachi, as táticas de Sasuke eram realmente imaturas. Além disso, Sasuke ainda não havia criado técnicas como Kirin devido ao seu recente despertar do Mangekyo Sharingan. Itachi também não estava bem, ofegava pesadamente, apertava os olhos e estava com o rosto pálido. Nesse momento, o olhar de Ryujiro também se concentrou em Itachi. A condição de Itachi estava se deteriorando rapidamente. Ryujiro podia sentir sua força vital enfraquecendo e sua respiração diminuindo rapidamente. Itachi estava agora em estado crítico. Parece que vou ter que usar isso. Sasuke, deixe-me mostrar-lhe o poder supremo do clã Uchiha. Estrondo. Um chakra aterrorizante rompeu, formando uma estrutura esquelética laranja que se ergueu do chão. As conexões de chakra interligadas fazem com que pareça carne adicionada, formando um gigante com várias dezenas de metros de altura. Susanoo, o poder supremo do clã Uchiha, era quase sinônimo de destruição. Embora não fosse o Susanoo completo, seu poder ainda era inimaginável. Susanoo. Oh, o que é aquilo? O Zetsu branco exclamou com admiração diante do enorme Susanoo. Esse é o Susanoo, o poder supremo do Mangekyo Sharingan. Agora que Itachi usou isso, Sasuke não deve ter chance de vencer. O Zetsu negro estava muito familiarizado com o poder do Susanoo. Susanoo, hein? Não é tão impressionante. Sasuke mostrou uma expressão de desdém. Apesar de ter despertado o Mangekyo Sharingan há apenas um mês, por meio de treinamento intenso, ele despertou esse poder supremo dentro dele. Chakra violento surgiu, estabilizando-se rapidamente, e um Susanoo roxo semelhante ao de Itachi apareceu. Os olhos de Itachi se arregalaram em choque. Naquele momento ele percebeu que seu irmão era um gênio ainda maior do que ele pensava. Sasuke até dominou o poder do Susanoo, fazendo Itachi reavaliá-lo. Duas figuras imponentes estavam ali, lado a lado, pareciam uma montanha intransponível, sufocando todos que as contemplavam. Capítulo 127. Dois gigantes imponentes, cada um com dezenas de metros de altura, estavam de frente um para o outro, um vermelho alaranjado intenso, o outro roxo profundo. Ambos os Susanoos irradiavam um chakra tão intenso que qualquer um que estivesse por perto se sentiria sufocado, como se estivesse na presença da própria morte. Susanoo, você até domina essa técnica. Itachi ficou tão surpreso que não sabia o que dizer. Sasuke o surpreendia continuamente uma e outra vez. Dominar o poder do Susanoo não foi tarefa fácil, e o preço que isso cobrava da força vital de uma pessoa não era algo que uma pessoa comum conseguiria suportar. Minha razão para obter esse poder foi matar você, o traidor do clã Uchiha. Sasuke olhou para Itachi com uma expressão ameaçadora. Os olhos de Itachi ficaram complicados de emoção enquanto ele olhava para Sasuke. Um traidor, hein? Talvez. Sasuke, ver você crescer tanto me tranquiliza. Vendo Sasuke daquele jeito, a última preocupação de Itachi desapareceu. Palavras são inúteis. Chega de conversa. Agora me mostre seu verdadeiro poder. Enquanto as palavras caíam, os dois Susanoo entraram em choque. Uma onda de choque aterrorizante varreu todas as direções. A explosão ensurdecedora ecoou alto enquanto as árvores e a vegetação ao redor eram destruídas pela imensa pressão do vento. Zetsu se reposicionou novamente, sabendo que naquele lugar eles poderiam ser pegos pelas consequências da batalha a qualquer momento. Então esse é o poder do clã Uchiha. Que assustador! Zetsu branco observou a cena se desenrolar em choque. Entretanto, Zetsu negro, que viveu por incontáveis eras, permaneceu impassível diante do que viu. Ele já tinha visto até o Susanoo perfeito antes, e este nem era um Susanoo completo.
O verdadeiro poder do Susanoo estava muito além disso. Madara poderia destruir uma montanha com um único golpe. Inicialmente Sasuke e Itachi pareciam estar em pé de igualdade, mas com o passar do tempo, Itachi começou a mostrar sinais de estar sobrecarregado e recuado. Não era que Itachi estivesse se segurando. O poder do Susanoo em si colocava um fardo imenso no corpo, e a saúde de Itachi já havia se deteriorado a um estado crítico. Nessa condição, a força de Itachi declinou rapidamente, e até mesmo manter o Susanoo se tornou difícil. PFFT. No momento do impacto, Itachi tossiu sangue e seu rosto ficou ainda mais pálido. Itachi, eu vou te matar. Naquele instante, os anos de intenção assassina reprimida de Sasuke explodiram como uma cena de pesadelo. Estrondo. O Susanoo laranja avermelhado finalmente desmoronou. Enquanto Sasuke avançava, um sorriso apareceu no canto da boca de Itachi. Sasuke, você finalmente cresceu. Uma Kusanagi perfurou o peito de Itachi. Sentindo a dor lancinante no peito, os olhos de Itachi se arregalaram, e ele sentiu sua força vital se esvaindo, seus olhos perdendo a luz. Itachi levantou a mão trêmula e deu um tapinha na testa de Sasuke em um gesto familiar. Perdoe-me, Sasuke, esta é a última vez. Com isso, o corpo de Itachi desabou pesadamente e seus olhos ficaram sem luz. Itachi morreu sob o comando de Kusanagi de Sasuke. Enquanto isso, Zetsu Branco, que assistiu a batalha inteira, não conseguia acreditar no que estava vendo. Incrível! Itachi está realmente morto. Por que Itachi parecia tão diferente do normal? Sua velocidade e força pareciam mais fracas. Zetsu Branco murmurou enquanto olhava para o corpo de Itachi. Zetsu Negro, por outro lado, parecia perdido em pensamentos enquanto olhava para o corpo de Itachi, contemplando algo. Se ele pudesse obter aqueles olhos do Mangekyou Sharingan. Sasuke tocou sua testa enquanto Susanoo se despedaçava ao seu redor, a dor em seu corpo dobrando. Sasuke caiu no chão, olhando para o corpo de Itachi, sentindo que a cena diante dele era um tanto irreal. Eu realmente consegui. Pai e mãe, membros do clã, eu finalmente vinguei vocês. Sasuke uivou para o céu, anos de emoções reprimidas explodindo. Seja pela explosão de emoções ou pelos efeitos colaterais do Susanoo, Sasuke também desmaiou. O Zetsu Negro não conseguiu mais se conter. Ele e Obito eram os únicos que sabiam a verdade sobre o motivo pelo qual Itachi se tornou um ninja desonesto. Se eles pudessem usar isso a seu favor, talvez Sasuke pudesse se tornar seu peão. Entretanto, quando o Zetsu Negro estava prestes a agir, ele e Zetsu Branco de repente sentiram um sinal de perigo. Um golpe voador afiado desceu, e como se estivesse afundando na lama, o Zetsu Negro se separou do corpo do Zetsu Branco. O Zetsu Branco não teve tanta sorte, sendo cortado da cabeça aos pés pela Zanpakuto de Ryujiro. O corpo do Zetsu Branco se dividiu em dois e surpreendentemente não jorrou sangue. Afinal, o Zetsu Branco era mais um fantoche do que um humano, parecido com uma planta. Portanto, ele não sangrava. Além disso, a morte do corpo principal do Zetsu Branco não teria nenhum impacto. Seu bastardo! Zetsu Negro gritou para Ryujiro. Você conseguiu desviar? Ryujiro zombou, olhando para o Zetsu Negro parecido com lama. Embora Zetsu Negro estivesse bravo, ele não era estúpido. Como um dos personagens mais cautelosos de todo o mundo shinobi, ele sabia que não era páreo para Ryujiro. Quando Ryujiro apareceu, se Ryujiro estivesse por perto, ele e Zetsu Branco deveriam tê-lo sentido imediatamente. Quando você chegou aqui? Zetsu Negro perguntou seriamente. Ryujiro revelou um sorriso brincalhão. Eu estive aqui o tempo todo, logo acima de suas cabeças. Só então Zetsu Negro percebeu que Ryujiro não estava no chão, mas flutuando no ar. O coração do Zetsu Negro batia forte. Esse cara sabe voar? Como Obito não conseguiu reunir essa informação? Droga, que idiota inútil. Sem dizer mais nada, Zetsu Negro fugiu rapidamente nem mesmo da superfície, mas usando uma técnica especial para escapar para o subsolo. Ryujiro não tinha interesse em Zetsu Negro no momento. Se ele matasse o Zetsu Negro agora seria muito chato, sem muitas coisas interessantes acontecendo. Além disso, matar o Zetsu Negro não foi fácil. Ele era a manifestação física da vontade de Kaguya Otsutsuki, uma existência semelhante à natureza da liberação Yin-Yang. Não seria fácil removê-lo. Ryujiro suspirou enquanto olhava para a alma de Itachi que ainda não havia desaparecido. O caminho que você escolheu pode ter sido errado desde o começo. Ryujiro absorveu a alma de Itachi no Ojoku, não para devorá-la, mas para colocá-la em um espaço especial dentro do Ojoku, onde as almas que Ryujiro havia coletado se transformaram em Olos e devoraram umas às outras. Este espaço, criado por Ryujiro usando o Ojoku, era semelhante ao Eco-Mundo. Quando a alma de Itachi foi absorvida por este espaço, ela também começou a se transformar. Capítulo 128. Porque o espaço coberto aqui está imbuído do poder de Olos. Uma alma pura pode ser afetada e transformada em um Hollow. Sob a influência da holovificação, neste mundo escuro e cheio de Olos, onde a luz dificilmente chega, a alma de Itachi gradualmente sofre uma mutação para se tornar um Hollow. Rugido. Em pouco tempo, um novo Hollow nasce, e o poder espiritual que ele possui ao nascer é diferente de outros Olos. Olos devoram uns aos outros, especialmente na ausência de almas humanas. Ultimamente, muitos Olos têm se devorado, gradualmente se aproximando de Gillian, mas evoluir de almas comuns para Olos grandes não é tão fácil. No entanto, a transformação de Itachi em Hollow foi diferente. Desde o começo, seu poder não estava no mesmo nível dos outros Olos.
Itachi holovificado começou a consumir outros Olols para aprimorar suas próprias habilidades. Observando essa cena de uma perspectiva divina, os lábios de Ryujiro se curvam em um sorriso. O Mangekyou Sharingan de Itachi também foi coletado por Ryujiro. Quanto ao corpo de Itachi, Ryujiro lhe daria um enterro digno, afinal, este era Itachi. Ryujiro nunca pensou que o caminho escolhido por Itachi fosse o correto. Matar seus próprios pais e membros do clã, tais ações. Se Ryujiro tivesse que escolher, ele não ficaria do lado da vila. Na verdade, Itachi foi mais influenciado por Shizui, que esperava pela paz entre o clã e os superiores de Konoha. Mas alcançar tal coisa era quase impossível. A liderança de Konoha nunca confiou no clã Uchiha desde o começo, um problema deixado para trás pelo segundo Hokage. Por causa disso, o clã Uchiha recebeu tratamento especial da liderança de Konoha, o que causou descontentamento dentro do clã Uchiha pela vila. Na véspera do golpe, Fugaku realmente havia antecipado esse resultado. Tanto Itachi quanto Fugaku poderiam ter estabilizado a situação dentro do clã Uchiha. Mas no final, devido às suas escolhas diferentes, o clã Uchiha foi massacrado. Talvez sua especulação também estivesse errada, porque ele não era Itachi e não entendia por que Itachi fazia tais escolhas. Mas Itachi era de fato uma figura admirável, um bom irmão também, embora talvez um pouco inadequado em alguns aspectos. Quanto a Sasuke, Ryujiro apenas olhou para Sasuke e o deixou ali. Ryujiro manteria os olhos de Itachi em Sasuke, mas não era o momento certo para contar a verdade a Sasuke. Talvez quando Itachi reaparecer, Sasuke também descubra a verdade. Akatsuki, Zetsu negro retornou a Akatsuki e tomou posse de outro corpo de Zetsu branco. Onde está o Zetsu branco? Obito olhou para o desgrenhado Zetsu negro com a testa franzida. Ele foi eliminado por Ryujiro. A voz do Zetsu negro soou um tanto deprimida. A voz de Obito gradualmente ficou mais pesada. Como você conheceu aquele cara? Zetsu negro contou lentamente o que tinha acontecido com Obito. Após ouvir isso, Obito ficou um tanto surpreso. Que Itachi realmente morreu nas mãos de seu próprio irmão. Este é o seu fim. Itachi, parece que superestimei você. Atualmente a Akatsuki só tinha Kizami e alguns membros dispersos restantes. Obito não tinha intenção de recrutar novos membros. O plano deles não precisava mais dessas pessoas. O jutsu de reencarnação do mundo impuro. O segundo Hokage realmente inventou um jutsu notável. Hoje em dia, com os esforços combinados de Zetsu negro e Obito, eles compensaram as deficiências do jutsu reencarnação do mundo impuro, e agora seu domínio dele é ainda mais perfeito do que o que Tobirama criou inicialmente. Kizami, perto da aldeia, caminhava na chuva torrencial. Um corvo voou sobre sua cabeça. Olhando para o corvo, Kizami murmurou para si mesmo. Itachi, esse é o final que você queria? Itachi, você encontrou seu lugar de descanso, enquanto eu continuo caminhando sozinho. O humor de Kizami naquele momento era complicado. Ele andava pela chuva com sameada nas costas e um chapéu de palha, sua figura parecendo um tanto solitária. Ao mesmo tempo, não muito longe da base de Orochimaru, Konan se apoiou fracamente contra uma grande árvore, seu rosto pálido. Embora parecesse melhor do que alguns dias atrás, ela ainda estava fraca. Estou quase lá. A única saída de Konan agora era buscar refúgio com Ryujiro. A Akatsuki tinha informações de que Ryujiro tinha contato com Orochimaru, e ela esperava contatar Ryujiro através de Orochimaru. Mas enquanto ela continuava avançando, o que seus olhos viram foi um mar de chamas negras. Konan olhou fixamente para aquele mar de chamas por um longo tempo. Este não é o Amaterasu do Itachi? Por que está aqui? O caminho para a base de Orochimaru estava coberto por chamas negras. Konan conhecia bem a natureza de Amaterasu. A menos que tudo na área fosse completamente queimado, as chamas não desapareceriam. E se ela tocar um pouquinho de chama negra, ela será engolida e queimada até virar cinzas por Amaterasu. Konan ficou por perto por 2 dias até que Amaterasu finalmente desapareceu completamente, o que também mostrou quão aterrorizantes eram as habilidades de Amaterasu. O poder do clã Uchiha era realmente insondável. As árvores, plantas e até mesmo as rochas ao redor foram todas queimadas até virarem cinzas pelas chamas negras, transformando a área em um deserto árido. Konan estava muito cautelosa, temendo que ainda houvesse resquícios de Amaterasu. Se ela tocasse um pouquinho, seria desastroso. Ao se aproximar da área da base de Orochimaru, ela viu a estrutura parecida com uma caverna. Agora o rosto de Konan estava livre de qualquer vestígio de sangue, sua respiração estava extremamente fraca e a luz em seus olhos tremeluzia, como se ela pudesse desmaiar a qualquer momento. Assim que ela deu mais um passo à frente. De repente, uma figura alta bloqueou seu caminho. Aqueles distintos olhos verde-esmeralda continham uma cor sinistra. Sob a sombra dessa figura alta, Konan sentiu até uma pressão especial. Num instante, uma tontura extrema turvou a mente de Konan, e naquele momento Konan desmaiou imediatamente. Kira olhou para a mulher na frente dele e suas roupas, sem saber o que ele estava pensando. Em vez de devorar a alma de Konan, ele a levou para a base de Orochimaru. Orochimaru olhou para Konan, que Kira havia trazido de volta também um tanto surpreso. Como ex-membro da Akatsuki, Orochimaru naturalmente conhecia a identidade de Konan dentro da Akatsuki. Percebendo que Konan foi trazida de volta por Kira, a expressão de Orochimaru revelou uma pitada de interesse intrigante. Olhando para Konan, que estava fraca e coberta de ferimentos, Orochimaru também especulou que algo grande havia acontecido dentro da Akatsuki. Capítulo 129. Konan abriu os olhos grogue e olhou ao redor para o ambiente desconhecido. Ela estava deitada em uma cama de hospital.
Onde fica esse lugar? Assim que Conan ficou intrigada, a figura de um jovem abriu a porta e entrou. Conan observou a pessoa diante dela cautelosamente. Essa pessoa era muito familiar para ela. Ele era o garoto que sempre seguia Orochimaru. Será que ela já estava na base de Orochimaru? Exatamente como eu pensava, você realmente acordou. Kabuto empurrou os óculos para cima e sorriu levemente. Conan perguntou cautelosamente, onde estou? Kabuto respondeu lentamente, não é óbvio? Você foi trazido de volta por Kira, então naturalmente você está na base do Lorde Orochimaru. O que é Kira? Que é aquele? Nesse momento Conan lembrou que assim que viu a base de Orochimaru, uma figura imponente apareceu diante dela. Quando essa figura apareceu, ela sentiu uma pressão avassaladora que a fez se sentir sufocada. Essa pressão parecia afetar sua alma, não apenas seu corpo. Era um pouco de pressão espiritual emanando de Kira. Em seu estado enfraquecido, Conan não conseguiu resistir e desmaiou instantaneamente. Venha comigo, Orochimaru-sama tem algo para lhe perguntar. Depois de dizer isso, Kabuto se virou e saiu da sala. Conan permaneceu vigilante. A sensação que Kabuto lhe deu foi quase a mesma que a de Orochimaru. Principalmente esse jovem, que mesmo diante de Orochimaru não causava tanto arrepio. Quando ela saiu, viu Orochimaru absorto estudando um novo ninjutsu. Senhor Orochimaru, eu trouxe a pessoa. Depois de falar, Kabuto foi embora. Na sala, além de Orochimaru, também estava Kira. Quando Conan viu a figura alta de Kira novamente, seus olhos se encolheram bruscamente. Só de olhar, ela conseguia sentir o imenso poder contido no corpo imponente de Kira. O problema era que havia um buraco oco no peito de Kira completamente perfurante. Conan entendeu imediatamente que a pessoa diante dela não era humana. Nagato também havia lhe dito antes que havia tais figuras na base de Orochimaru, cuja força era insondável e ultrapassava a compreensão de Nagato sobre ninjutsu. Os métodos que eles usaram não pareciam ser ninjutsu. Essas pessoas com buracos ocos não eram humanas. Orochimaru teve que admitir, Kira era um gênio. Com a desvantagem de longo prazo de não ser capaz de realizar transferência de alma, Kira o ajudou a aperfeiçoar essa falha. Então ele não precisava mais trocar de corpo a cada poucas décadas. Ele poderia possuir um corpo completamente e aproveitar sua vida natural. Em outras palavras, após realizar a transferência de alma, Orochimaru não sentiria nenhum desconforto. A transferência contínua de alma também pode ser considerada uma forma de alcançar a imortalidade. Embora essa falha tenha sido resolvida, Orochimaru sentiu que se tornar um Hollow e alcançar a imortalidade parecia mais benéfico. Os métodos poderosos para se tornar um arrancar fascinavam Orochimaru, pois era um poder que os ninjas não conseguiam alcançar. Há quanto tempo, Conan? Orochimaru olhou para Conan com um sorriso. Ao ver o sorriso no rosto de Orochimaru, Conan não conseguiu evitar um arrepio. Ela não tinha certeza se era porque conhecia Orochimaru muito bem. Sempre que ela via o sorriso de Orochimaru, parecia que algo ruim estava prestes a acontecer. Orochimaru, não estou aqui para conversa fiada. Quero ver Ryujiro. Oh, Orochimaru olhou surpreso para Conan. Ela quer ver Ryujiro? A relação entre Akatsuki e Ryujiro era como fogo e água, certo? Ao lado, o olhar de Kira estava fixo em Conan. Esta mulher quer ver o Senhor Ryujiro. Lorde Ryujiro não é alguém que você pode conhecer só porque quer. Aos olhos desses arrancars, ver Ryujiro, que criou sua existência, era como conhecer um deus. Se você pudesse ver um deus sempre que quisesse, ele ainda seria um deus? Se você pode ou não ver Ryujiro não depende de mim. Mas estou curioso, por que você quer vê-lo? Orochimaru perguntou curiosamente. Vingança, respondeu Conan. Só ele pode me ajudar. Vingança? Orochimaru não conseguiu evitar bufar. Neste momento, uma pressão invisível desceu de repente. Um pouco de pressão espiritual vazou de Kira, esmagando Conan. Não se leve tão a sério, mulher, disse Kira friamente. Lorde Ryujiro não é um bandido contratado. Seu olhar frio era tão afiado quanto uma lâmina de gelo. Apenas um olhar dava a sensação de ser cortado por uma espada. Conan arregalou os olhos com medo e cambaleou alguns passos para trás. Aqueles olhos, eles eram como os de uma fera. Embora parecesse humano, essa aura era algo que nenhum humano poderia possuir. Além disso, essa pressão. Era essa a pressão da alma sobre a qual Kizami e Itachi falaram. Parecia que sua alma estava sendo dilacerada. Logo, Conan estava com falta de ar. Seus ferimentos não estavam completamente curados e, sob a influência da pressão espiritual, seu rosto ficou pálido. Peço desculpas pelas minhas palavras anteriores, disse Conan sem fôlego. De qualquer forma, eu quero ver Ryujiro. Por favor, eu imploro. Ela finalmente entendeu sua posição. Kira bufou friamente, retirando sua pressão espiritual. Sem as ordens de Ryujiro, Kira não agiria precipitadamente. Até Ryujiro ficou um pouco surpreso com a habilidade desses arrancars. Esse poder era realmente digno de ser chamado de poder de um Shinigami, o poder de controlar a vida e a morte. Hehe, você finalmente entendeu o seu lugar. O sorriso falso de Orochimaru transmitiu uma sensação muito desconfortável. Kira não é tão fácil de conversar quanto eu. Vou transmitir o que você disse para Ryujiro. Quanto a Ryujiro com querer ver você, isso não depende de mim. Kabuto, leve Conan de volta para descansar. Kabuto, que estava na porta, levou Conan de volta para a enfermaria. Orochimaru coçou o queixo, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Parece que algo grande aconteceu dentro da Akatsuki, caso contrário, Conan não seria assim. Nagato poderia estar morto? Sempre havia uma pessoa na Akatsuki que Orochimaru não conseguia enxergar. Aquele membro chamado Tobi.
Embora parecesse um menino travesso, a aura que ele emitia era muito diferente de seu comportamento. Além disso, durante seu tempo na Akatsuki, ele percebeu que a atitude de Pen em relação a Tobi era um tanto incomum. Parece que há muitas coisas que não sei. Gostaria de saber se Ryujiro sabe de alguma coisa. Enquanto isso, Ryujiro, que havia entrado no espaço espiritual novamente, ficou atordoado. Porque, diferentemente do normal, a expressão geralmente rígida de Aizen tinha um sorriso natural. Este é nosso primeiro encontro, meu jovem. Aizen empurrou os óculos e falou com uma voz calma. Capítulo 130. Ele está falando. Ryujiro arregalou os olhos em descrença enquanto olhava para o Aizen diante dele. Isso era real? O progresso do modelo dele estava em apenas 60%. Aizen recuperou a consciência com apenas 60% de progresso? Sistema, diga alguma coisa. Sistema. Tudo bem, parece que o sistema também pode não ser confiável às vezes. No entanto, isso era incrível. O Aizen atual realmente emitia uma sensação de opressão. Como o vilão mais carismático do mundo de Bleaz, o aspecto mais assustador de Aizen não é seu poder, mas seu intelecto. Quando você é alvo de Aizen, é quando você realmente enfrenta o desespero. Você nunca sabe quando caiu na armadilha dele e quando encara a realidade, o desespero o aguarda. Este espaço é estranho. Não pertence à sociedade da alma nem ao eco-mundo. Verdadeiramente fascinante. Aizen olhou ao redor do espaço espiritual, seus olhos cheios de curiosidade. O Ojoku, ao que parece, pertence a você. Embora o Aizen diante dele não fosse o verdadeiro Aizen, a presença do Ojoku era algo que ele podia sentir claramente. Quando você recuperou a consciência? Ryujiro perguntou gravemente. Aizen olhou para os pontos de luz em forma de estrelas em silêncio por um momento antes de olhar para Ryujiro e falar calmamente. Eu ganhei o controle depois que você entrou neste espaço. Este espaço não é construído a partir de partículas espirituais, nem pertence a nenhum mundo. Seu espírito está conectado a este espaço, e há um poder misterioso me influenciando aqui. Essa força supera a do Rei das Almas. Jovem, o que você faria se tivesse poder onisciente e onipotente? Poder onisciente e onipotente? Ryujiro ficou em silêncio. Atualmente, ele só queria proteger tudo que lhe era caro. O poder da onisciência e da onipotência ainda estava longe de seu alcance. Entretanto, com seu poder atual, ele pretendia mudar tudo ao seu redor. As guerras constantes no mundo Shinobi eram devido à falta de união. Uma vez que o mundo ninja estivesse unido, guerras futuras se tornariam história. Quem sabe? Quando você estava no pináculo, que tipo de cenário você viu? Ryujiro perguntou em resposta. Os olhos de Aizen de repente perderam um pouco do brilho. Estar no pináculo também significava estar sozinho no pico. Esse poder é forte, mas também solitário. Quando você estiver em tais alturas, perceberá que ninguém no mundo inteiro pode se igualar a você. Seu poder então perde o significado porque você não tem ninguém para mostrá-lo. No anime original, Aizen guiou Ichigo Kurosaki passo a passo porque ele precisava de um oponente. Como Ichigo Kurosaki disse, quando ele estava na mesma altura que Aizen, ele também podia sentir aquela solidão. Quando você ganha esse poder, não é para se exibir, mas para ver como pode usá-lo para mudar a situação presente. É isso que Ryujiro quer fazer agora. Se ele fosse obcecado apenas pelo seu próprio poder, ele nunca seria capaz de enxergar a essência das coisas. Esse poder é solitário. Você é diferente de mim, meu jovem. Você já encontrou uma maneira de usar esse poder. O Ojoku em sua mão se tornou mais perfeito. Você já evoluiu para um ser de outra dimensão. Aizen olhou para Ryujiro significativamente. Naquela época, Aizen buscava o poder de superar os limites dos Shinigamis, porque ele era inerentemente diferente. Seu poder de Shinigami já havia superado o dos outros capitães, e seu intelecto e intrigas estavam muito além do que outros Shinigami poderiam comparar. Ele se recusou a se submeter ao chamado Rei das Almas, ele queria transcender as fronteiras entre Olols e Shinigami para ver o que o Rei das Almas realmente era. Embora o Aizen anterior a ele seja falso, ele herdou tudo de Aizen. Exceto por não ser o verdadeiro Aizen, o Aizen diante dele não era diferente do verdadeiro. Como usar o poder? Ryujiro colocou a mão no peito, sentindo uma palpitação no coração, e não percebeu que o Ojoku dentro dele também estava brilhando intensamente. Jovem, venha! Como sempre, toda vez que você lutar comigo, sua força aumentará, certo? Aizen já havia sacado sua Zanpakuto e tirado os óculos. Em um instante, a aura de um ser extraordinário preencheu todo o espaço espiritual. Aquele olhar arrogante, esse era o Aizen que Ryujiro conhecia. Usar Shikai não fazia sentido. Ambos tinham o poder de Kyoka Suigetsu, o que anularia um ao outro, tornando-o inútil. Eles estavam competindo em força bruta. Acompanhados por faíscas ferozes e sombras residuais, sua velocidade já havia ultrapassado o que o olho humano poderia acompanhar. A intensidade da batalha não foi inferior à luta contra Mihawk, talvez até mais aterrorizante do que isso. As duas pressões espirituais aumentaram sem limites, e os pilares de luz e pressão pareciam sacudir todo o espaço espiritual, como se ele pudesse desabar a qualquer momento. Enquanto isso, no mundo real, Hinata, parada ali, sentiu a pressão que emanava de Ryujiro, franzindo as sobrancelhas. Seu Byakugan, que era cristalino e tinha padrões, observava Ryujiro, com um traço de preocupação brilhando em seus olhos. Inconscientemente, Ryujiro se tornou o pilar de força de Hinata. Se um dia ele desaparecesse ou algo acontecesse com ele, a fé de Hinata entraria em colapso. Toda vez que ele caía nesse estado, Hinata temia que Ryujiro desaparecesse de sua vista um dia.
O tempo voou Ryujiro com a força de um grande espadachim e uma pressão espiritual ainda mais aterrorizante que a de Aizen. Entretanto, apesar de possuir força e pressão espiritual semelhantes às de Aizen, em termos de utilização de poder Ikido, a diferença entre ele e Aizen era enorme. Por isso, embora parecesse que os dois estavam em igualdade de condições, Ryujiro não conseguiu encontrar nenhuma oportunidade de contra-atacar Aizen durante a luta. Já estava anoitecendo lá fora. Finalmente, quando o sol estava prestes a se pôr, a pressão espiritual de Ryujiro explodiu em um instante e depois se retraiu. E a cama abaixo dele, incapaz de suportar a pressão espiritual, tinha várias tábuas rachadas. Assim que Ryujiro moveu sua bunda. Craque, craque. A velha cama de madeira que existia há mais de 20 anos, finalmente desabou. Estava na hora de se aposentar. Ryujiro-kun. A voz gentil de Hinata chegou aos ouvidos de Ryujiro, e Ryujiro olhou para Hinata diante dele, sorrindo. Obrigado pelo seu trabalho duro, Hinata. Hinata sempre o protegia silenciosamente ao seu lado. Quem não gostaria de uma mulher assim? Hinata balançou a cabeça. Enquanto eu puder estar ao lado de Ryujiro-kun, não há nada difícil nisso. Ryujiro abraçou Hinata, aproveitando silenciosamente o momento.